Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Recebendo o convite da nossa amada missionária Luciana e com a permissão do pastor Isaac, né, que nos dá essa honra de estar aqui nessa casa que não nos chama. Amados, foi nos passado um grande desafio nessa manhã, né? Falar de uma mulher chamada Dalila. Amém? Eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de Juízes. Em específico, no capítulo 16. Eu gostaria que a amada igreja desse comigo. Se fosse possível, acredito que seja, nós vemos do 4 até o versículo de número 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 16, versículo 4 ao 31. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê o que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para te poderes subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que podereis ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços com um fio. Disse-lhe Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se afirmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas?
se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias, com as suas palavras, e o molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai-me Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas, e em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue nos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém, igreja? Poder sentar na mesa. Meus queridos, minhas queridas, nesta manhã foi nos passado um desafio, nossa amada irmã Luziana,
no tema Mulheres que Edificam, né? E a pessoa de Dalila, ela é controversa. No caso, Dalila, ela vai edificar uma ruína. Dalila é todo exemplo que a mulher de Deus não pode ser. Então, o que ela ensina é justamente o oposto. Nós devemos aprender justamente o contrário. Como nós sabemos, irmãos, o livro de Juízes não tem um autor certo, muitos alegam ter sido o próprio Samuel que tem escrito. Deus levanta Juízes logo após o falecimento de Josué, em que a nação, em vez de possuir toda a terra, as tribos desistem. Uma parte faz o seu papel, outra parte não faz o seu papel, e Deus, como castigo sobre a desobediência da nação que deveria conquistar toda a terra, permite que os seus inimigos estejam ali agora para fustigá-los, atormentá-los. E aí a gente também vê uma coisa interessante. Devido à presença do povo cananeu em meio ao povo judeu, o povo judeu ele começa a trazer a idolatria e começa a fazer práticas que Deus não gostava, que Deus não aprovava. Esse distanciamento de Deus faz com que venham os dominadores estrangeiros e em determinado tempo de muita angústia o povo clamava, então Deus fazia o quê? Levantava um juiz. Então, nesse levantar um juiz para socorrer o povo, aparece Sansão, filho de Manoá, esse que nasce para ser um nazireu de Deus. E é interessante que a história de Sansão, ela é vista e lida principalmente pela ação dessa mulher na vida dele. Enquanto Sansão, né, e o seu nome traduzido significa pequeno sol, né, o sol, referindo-se à glória, referindo-se à força. Dalila tem seu nome traduzido como fraca, frágil. É impressionante como o frágil teve domínio sobre o sol, sobre a força. É impressionante como a inteligência voltada para o mal de uma mulher pode ter sido causa de tão grande ruína sobre a vida de um homem. Então, nessa manhã, a gente vai trabalhar esse contraste entre a vida de um juiz que tem por sinônimo do seu nome força, ser dominado pela fraqueza, ser dominado por Dalila. O texto fala, irmãos, no versículo 4, que Dalila é a terceira mulher que Sansão conhece. Pelo menos no texto, ele menciona 3 mulheres. A primeira mulher é uma filisteia com quem ele queria casar, e ele faz todas as bodas, só que devido a uma aposta que os seus convidados ganham, e ele apresenta desde já uma falha, porque Sansão ele não é resistente às investidas femininas. A primeira esposa, né, insiste com ele para que ele revelasse o segredo do enigma que ele lança na festa de casamento. E ela insiste, interessante que no mesmo força que Dalila usa, ela insiste dizendo: se você não me ama, se você me amasse, você me queria. E ele diz, e os convivas, os convidados, eles forçam a esposa a dizer, e eles, quando dizem isso, Sansão se revolta, mata 30 estrangeiros para poder pagar o valor daquilo que tinha estipulado por aquele enigma, e daí se levantam revoltas ao ponto de Sansão
queimar a seara dos filisteus e a primeira esposa e o seu pai serem queimados vivos. Daí Sansão vai ter um conflito com 1000 homens e os vai matar com a queixada de burro. E aqui no capítulo 16, versículo 1, observe. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então essa é a segunda mulher. Passa na história de Sansão muito rápido. É interessante que Sansão, no território filisteu, vai dormir com uma prostituta e, como desaforo, ele arranca os portões da cidade e coloca num monte à frente. Irmãos, os portões da cidade naquele tempo eram enormes, pesadíssimos, todo emoldurado por ferro, e provavelmente Sansão tinha andado mais de 10 quilômetros com esse portão para fixá-lo em cima de um monte. Há historiadores que dizem que o monte onde ele colocou o portão, que é o Monte Hebron, ficava a 65 quilômetros. Então, ele está dizendo: eu tenho força, eu tenho poder, não tenho medo de vocês e vou humilhar a segurança de vocês. Eu estou arrancando a porta da cidade de vocês. Então, Sansão, ele se mostrava agora como, de fato, um vingador de Israel. Mas aí qual era o fraco dele? Mulher. Mulher. Como os irmãos sabem, o nazireado era uma consagração específica para o Deus Pai Todo-Poderoso. O nazireado consistia em uma separação da criança, e a esse viés nós vemos João Batista no Novo Testamento, e a gente também vê no Velho Testamento Samuel. Então, ele era separado desde criança, ele não podia beber nenhuma bebida fermentada com vinho, ele não podia, no seu papel de consagração, se prostituir, ele não podia, dentro da própria lei dada por Deus em Israel, casar com mulheres estrangeiras, nem possuí-las, ele não podia tocar em mortos, e ele também não podia cortar o cabelo como sinal do nazireado. É interessante que todos nós sabemos que até chegar aqui no capítulo 16, Sansão já tinha quebrado a maioria dos votos do nazireado. Sansão já tinha tocado em objetos mudos, porque ele mata um leão, os irmãos sabem disso. Ele parte um leão ao meio como se partia um cabrito. Quando ele volta pelo caminho, ele encontra um leão, a carcaça sendo usado por abelhas, e ele vai, pega uma das abelhas e come, de uma coisa morta. Era proibido, ele fez, ele beberia vinho. Ele se prostituía, como nós vimos aqui em 16:1. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, ainda o estava usando. E talvez você pergunte: pastor Miguel, por quê? Por quê? Diante de tantos sinais, Deus ainda o usava. Eu queria convidar você aqui para o capítulo 14. Volta um pouquinho, porque a história de Sansão como juiz começa no 13, né? Do seu nascimento, mas aqui no 14, quando ele está no primeiro casamento. Quando ele tem essa ideia de casar-se, observe no versículo 1, diz: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus. Não podia casar com filisteu, mas subiu, declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Porém, observe que os seus pais, eles reagem. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, povo sem aliança com Deus, povo que não era temente a Deus.
Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Observe que Sansão, ele também não é um filho que honra pai e mãe. Ok? Porque não obedece. Ele era um homem feio, um juiz em Israel, entende o seu papel e ele agora quer se sobrepor, inclusive a pai e mãe. Mas observe, irmãos, que diante de toda a história, Deus não é refém do homem. Deus não está à margem da história. Deus, em todo esse contexto, Ele está no controle. Na força ou na fraqueza, Deus está no controle. Na aparência de sucesso ou na aparente derrota, Deus está no controle. Eu queria que a igreja entendesse isso. É justamente isso o que o versículo 4 vai dizer. Por favor, preste atenção. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha de quem? Do Senhor. Isto vinha do Senhor. Pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, o domínio dos filisteus sobre Israel vai passar de Sansão com 20 anos de juiz, vai chegar em Samuel, vai ultrapassar todo o ministério de Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta, e vai só ser derrotado no reinado de Davi, de 40 anos. Então observe que esse jugo é pesado, esse jugo é demorado, é longo. E Deus vai usar uma circunstância completamente adversa, completamente aos nossos olhos estranha, para fazer com que levante um juiz para cumprir o seu propósito. Todo mundo está entendendo essa manhã? Amém. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que está fazendo o que o nosso coração quer. E nem sempre é simplesmente o que o meu e o teu coração quer, mas é cumprindo o propósito de Deus. Amém? Sansão queria, brigou por isso, lutou por isso. Enquanto ele está brigando por isso, lutando por isso, Deus está levantando a ocasião. Foi a partir desse casamento frustrado que Sansão se levanta e começa a ser agora uma ameaça real contra os filisteus. Até então, nada tinha acontecido. Em vez de Sansão ser o libertador do povo, para ser uma força organizadora, juntar Israel como nação e lutar contra o opressor filisteu e botar para fora, Sansão começa a agir sozinho. Observe que ele é um líder que não conta muito com os seus irmãos. Ele toma a decisão sozinho. Ele vai para a luta sozinho. Ele pega a queixada sozinho. É interessante que os judeus levam ele amarrado, entregam ele para a guarnição de 1000 soldados filisteus, e aí quando ele está sozinho com os filisteus, eles podem ir para casa que eu resolvo. Quase que ele morria de sede, mas Deus o supriu. Mas ele era um líder que lutava sozinho. Então, na história de Sansão, chega a delicadeza, chega a fraqueza, chega a beleza de Dalila. Pastor Kelton, Dalila era divinação. Entrando nessa mulher que a gente tem que extrair dela. Por que a gente está falando tanto de Sansão? Porque Sansão e ela estão intrinsecamente envolvidos. Eu não posso falar da história de Sansão sem falar de Dalila. Eu não posso falar de Dalila sem Sansão. Dalila era filisteia. Dalila era judia. De que nacionalidade Dalila era? Observe o versículo 4. Depois disto, ele conheceu a prostituta, arrancou o portão da cidade. Versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou, apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Irmãos, o vale de Soreque, ele é o limite
entre a tribo de Dan, do povo de Israel, e o território filisteu. Era o limite. Ele tem um rio que passa no limite, na extrema entre os dois territórios, e ela morava ali. E era bem próximo à cidade natal de Sansão. A gente tem dois cenários aqui, e todos dois são difíceis. Por quê? Porque se ela era filisteia, se ela era uma mulher filisteia, ela recebe dentro da sua casa o algoz do seu povo. Se ela era uma judia, ela vai ser aquela que vai trair o juiz do seu povo. Ela é aquela que vai trair o juiz levantado por Deus. Então, em ambos os casos, ela já começa com uma configuração de traição. Filisteia trai o seu povo. Judia trai o seu povo e seu Deus. Então, Dalila é um misto que a gente pode dizer assim, é aquela aparência que está dentro da igreja e ao mesmo tempo está no mundo. Está no limite da lâmina. Amém? Tem que se ter muito cuidado com isso. Então, se a gente fosse trazer uma primeira aplicação para esse contexto, e para nós, né, cristãos e homens, cuidado. Existem muitas Dalilas aí. Homens. Pode estar, mas pastor, ela está aqui na porta da igreja, mas a porta da igreja dá limite com a porta do mundo. Cuidado. Mas pastor, ela é tão frágilzinha, ela é tão bonitinha, ela é tão meiguinha. Cuidado. Porque Sansão tinha no seu nome Shemesh, sol. Força, glória, poder, vida. Uma mulher bem frágilzinha dominou ele. Então não temos a certeza, não se pode afirmar. Filisteia ou judia, não se pode. O texto não declara. Então a gente está entre dois extremos, ou traidora dos filisteus, ou traidora dos judeus. Ao mesmo ponto, o texto segue, observe, irmãos, que não é Dalila que procuram as autoridades dos filisteus, são os filisteus, as autoridades filisteias, que vão procurar Dalila. Lutero e outros historiadores, né, da igreja vão dizer que pelo menos 5 reis das principais cidades filisteias vão se levantar para oferecer recompensa, né? Pega-se as 5 principais cidades filisteias daquele tempo até os dias de Davi e se entende, né? No texto só se fala no plural. Observe os 5. Então os príncipes dos filisteus subiram ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um, observe que não diz a quantidade, mas cada um, 1.100 ciclos. Se forem 5 reis ou 5 príncipes, 5.500 ciclos. É uma fortuna. Ok? Uma fortuna. E aí a gente vê a segunda característica de Dalila. Aqueles reis, pelo poder que tinham, eles podiam ameaçá-la. Simplesmente ameaçá-la. Ou você faz isso, ou morre. Mas eles entenderam que seria pior para eles. Porque ela tinha ao seu favor Sansão. Então eles entendem que é melhor negociar. E agora a gente vai ver uma característica de Dalila. Sendo essa pessoa que está no muro entre de Deus e não de Deus, agora a gente vai saber se ela tem preço ou não.
É interessante que eles dizem, olha, se você conseguir persuadi-lo para que nós possamos amarrá-lo, te pagaremos em uma quantia de uma fortuna. Lembrando que Jesus, nos dias do Novo Testamento, foi vendido por 30 moedas de prata. Aqui, Sansão estava sendo avaliado por seus inimigos para ser entregue por Dalila por 1.100 cada príncipe. Amém? 1.100. Eles queriam amarrá-lo, subjugá-lo e levá-lo preso. Versículo 6 já mostra a ação de Dalila, não a resposta de Dalila para os príncipes. É interessante que na narração ela não vai dizer diante dos reis: rei, está aqui, eu me comprometo, está feito, assina onde o papel, né? Aperta tua mão para a gente confirmar. Não é feito nada disso. Fica o vácuo, e no vácuo da resposta dela já vem a ação. 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, como poderia ser amarrado para te poder me subjugar. Irmãos, eu fico espantado com a coragem dessa mulher, porque ela não vai nem mentir, ela não vai nem florear, irmãos. Então, primeira característica de Dalila é ser neutra, no sentido de não saber se era de Deus ou não. A segunda era que ela tinha preço. Não estamos dizendo aqui, o texto não fala que Dalila, com toda a licença da palavra na igreja, era prostituta. O texto não fala. Não posso afirmar isso. A prostituta era do 16:1. Mas ela tinha um preço no sentido de entregá-lo, de vendê-lo. A terceira característica de Dalila é que ela era uma mulher incisiva. Ela era uma mulher insistente. Ela era uma mulher que apertava para alcançar o objetivo proposto. Eu acho interessante que ela não chega para a Sansão, diz: ô meu amor, como você é lindo, ô meu filho, senta aqui, vamos conversar. Como foi que isso aconteceu na tua vida? Como foi que veio esse poder maravilhoso? Como é que Deus está te usando? Eu queria tanto te ajudar nessa área. Não. Observe que quando ela fala, ela diz: em que consiste tua grande força? Como você poderia ser amarrado? Como você poderia ser subjugado? Dalila já pergunta para Sansão como detê-lo, como prendê-lo para uma humilhação. Os irmãos estão entendendo? Ela faz uma pergunta, como aqui quem já assistiu o filme de super-herói e já leu a revistinha em quadrinho, é como o Lois Lane chegando para Clark Kent e diz assim: e aí, Kryptonita te mata dele? Lex é Kryptonita, pode vir matar ele, né? Então ela estava com esse interesse. E no desenrolar do texto, a gente vai ver coisas, por exemplo, por 3 vezes ela vai insistir com Sansão com relação ao segredo. Observe no texto que toda vez que ela vai fazer a tentativa, que ele diz a ela o que é, e ela vai cumprir a tentativa, ela se cerca de segurança. Preste atenção. Ela vai perguntar para ele: diz-me, aí versículo 7, Sansão vai dizer: se me amarrais com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Observe que Sansão, ele declara para ele que ele era um sobre-homem, não era um homem comum. Ele se tornaria comum se perdesse a presença de Deus na vida dele. Então ele afirma: eu sou o que sou pela presença de Deus na minha vida. Mas ele mente. Sansão, como nazireu de Deus, é um mentiroso.
que antigamente, nos bons tempos da igreja, quando a gente tinha muita gincana bíblica, né? E juntavam as igrejas, as mocidades para fazer gincana bíblica, aí tinha uma pergunta que dizia assim: qual é o homem que quando mentiu, Deus foi com ele, e quando falou a verdade, Deus o abandonou? E era Sansão. Né? Uma charada, logicamente não foi bem assim, mas era uma pegadinha. Sansão, primeiro dá essa receita do tendão. Observe que era um tendão recém-tirado do animal, amarrava ele, tem que dar tempo de secar para o tendão ficar duro. Quem conhece aqui cipó de boi? Né? É feito do tendão do rabo do boi. Então deixa secar aquele tendão e aquilo ali vira um chicote, uma vara boa, né? Para disciplina. É um perigo. E era aquilo que Sansão disse que amarrado inicialmente seria suficiente para a vida dele. Olha o que é que acontece. 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Ela mesma. Irmãos, ele se deixava brincar. Ele se deixava ser, vamos dizer assim, afrontado, né? Ela não nega, irmãos. É isso que eu acho assim, impressionante na forma como ela se porta, porque ela tem o intuito de vendê-lo, ela tem o intuito de entregá-lo, com certeza eles estavam tendo algum envolvimento, e ela é quem faz. E ele está levando na brincadeira. Então, a segunda lição prática que a gente pode tirar é: não brinque achando que a sua força vai te garantir vitória. Não brinque com o pecado. Não brinque. Isso vale para homem e para mulher. Não brinque. Não, eu sou forte, isso aí é brincadeira para mim. Isso aí, ó, pá, já estamos me desvencilhando disso. Não brinque. Observe que quando ela amarra Sansão, no versículo 9, ela não era louca. Ela fazia aquilo e ela tinha muita coragem, porque ela tinha homens no seu quarto interior. Tu já imaginou? Sansão estava com ela na casa dela, e na casa dela, quando ela fez isso, estava cheia de homem. Então ela já faz, vendo que dando certo, você já tira daqui na hora, né? Você já leva. Ela é uma estrategista. Ela é cautelosa. Ela se cerca de segurança. Enquanto Sansão está brincando com a segurança dele, ela está se cercando de segurança. Hoje a gente tem vivido dias em que os filhos de Deus estão brincando muito com o pecado. E eu vejo isso aqui nesse texto. Sansão, um servo de Deus, usado tremendamente pelo Espírito Santo, estava brincando com o pecado. Irmãos, não se vive com o pecado. A receita que nós devemos ter é a mesma de José na casa de Potifar. Foi o que José fez? A mulher de Potifar agarrou ele, puxou ele, chamou ele, queria ele. Foi o que ele fez? Morreu. A roupa ficou, mas ele foi. E ele tinha: não posso pecar contra o meu Deus. E é interessante que Sansão não tinha esse temor. Ele estava se entregando às suas paixões. Então, outra característica de Dalila era uma mulher que apaixonava ele. E enchia os olhos dele de uma forma tal que ele se deixava levar pelo pecado. Eu louvo a Deus que o homem espiritual, a mulher espiritual, ela não vive por vista, vive por fé. Aquilo que
que enchia tanto os olhos de Sansão, daqui a pouco seria um motivo de cegá-lo. Então não brinque com o pecado. Não brinque. Ela tinha no seu quarto interior homens escondidos. Não fala a quantidade, irmãos, mas para tratar com um monstro de força como Sansão, por favor, me entenda quando eu falo monstro, no sentido da grandeza, do operar de Deus na vida dele, não eram poucos. Não eram poucos. Então, a casa de Dalila, com certeza, era uma casa consideravelmente grande, a ponto de esses homens todos estarem ali e Sansão não notá-los. O que considera que ele confiava demais na mulher. Demais. Maldito homem que confia no homem. Aí você achou que o senhor vai me deixar problema na hora do almoço. E a mulher vai. Não, não entende. Não é isso. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos ser cautelosos. Por que ele não perguntou? Por que você quer saber? Por que você quer tanto me prender? Por que você quer tanto me ver subjugado? O que está acontecendo? A gente tem que questionar, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida. Sansão simplesmente brincaram, como se nada fosse acontecer. Ah, eu sou tão forte, eu sou inabalável. É isso. Inabalável é a nossa rocha, que é Cristo. E a gente tem que cuidar para ficar de pé nela. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas observe, ela tinha esses homens ao seu serviço, e por 3 vezes acontece. Quando ela amarrava, não foi um serviço bom, pegar um tendão, um sebo daquele, amarrar o camarada, esperar secar, para depois que esperar secar, aí ela chega no quarto e grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí o que é que fazia? Sansão quebrou os tendões como se quebra um fio de estouro chamuscado. Era só o pó. Não foi nada. Observe. Versículo 10 diz: Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. É interessante, ela quer o mal dele, mas alega que ele está sendo desonesto com ela. Dalila, ela usa a retórica, né? O discurso inflamado, ela usa a verdade no sentido de dizer assim: ei, você tem que ser honesto comigo. Mas ninguém peça honestidade, não. Você tem que ter compromisso comigo, mas não espere compromisso nenhum de minha parte. O que eu quero é o... quero você não, querido. Eu quero é o valor. Dalila, ela vira sinônimo de mulheres que vêm a prejudicar casamentos. Dalila, ela vira sinônimo de mulheres que estão envolvidos com adultério, com prostituição, com todo respeito a quem recebeu o nome Dalila, né? E tem muitas pessoas que colocam o nome de Dalila nas seus filhos, talvez por acharem bonito, né? Mas estão colocando um nome que denota que o seu significado é muito negativo. E virou essa mulher bandida, essa mulher mentirosa, essa mulher interesseira, essa mulher luxuriosa. E vai se desenvolvendo. Então, ela existe, Sansão, uma pulsão. Mas você está zombando de mim, você está mentindo para mim. Como é que eu te prendo? E Sansão, mais uma vez, brinque com a situação, não questiona por quê. Não questiona por quê. Então isso vai se repetir no versículo 11, quando ele vai dizer que podiam amarrá-lo com cordas. Aí no 13 ela fala de novo: até agora tem zombado de mim, tem dito mentiras.
Aí, de novo, ele vai responder para ela que se eles tecessem, né, as tranças do seu cabelo e prendessem um fuso do seu cabelo, ele não poderia se levantar e ficaria preso. E mais uma vez, ele mente e ela fica chateada com ele. Nas 3 situações, ela estava com um homem dentro de casa. Nas 3. Aí, ela vai apelar. 15. Observe. No versículo 4, do capítulo 16, diz que Sansão estava como? Apaixonado. No versículo 15, não é mais apaixonado. Eu não sei se a sua versão está igual a minha, mas a minha diz: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo teu coração. Aí eu me lembro daquele versículo que se enganoso é o coração. Aí ela apelou, ela foi na ferida, na fraqueza de Sansão. E isso mostra que Sansão não estava só apaixonado. Ela tinha conhecimento que o sentimento de Sansão por ela era real. E ela usa o sentimento de Sansão contra ele. Como de uma paixão, como de um relacionamento que à luz de Deus é pecado, irmãos, porque nós sabemos que Deus não mudou. No Novo Testamento, no Antigo, Deus ele diz que o homem deve deixar pai e mãe e iniciar a sua esposa em casamento. Ele sabia isso na cultura, mas se prostituir e estava vivendo com ela fora do casamento. É interessante que Sansão, você vai ver ele em poucos momentos conversando com Deus. Irmãos, a oração que ele faz no templo de Dagon é a segunda em todo o livro, todo o capítulo, do 13 ao 16. Então ele fala muito pouco com Deus, mas ele fala com a paixão dele, com a fraqueza dele, com o pecado muito mais. Eu me lembro do que aconteceu com Caim. Quando Caim está tentado a matar Abel, Deus diz: Caim, atenta para dominares o mal que há em ti. Caim dá ouvido a Deus? Não, mas dá ouvido à tentação que havia em si. Sansão é muito mais preocupado com a sua fraqueza da Lília do que com Deus. Amém? Aí talvez você diga: pastor, eu estou ficando triste, preocupado, porque a gente está começando a perder o herói da fé que a gente tem, Sansão. Não. Eu não estou aqui para... Eu creio em Hebreus, quando diz que Sansão não é herói no rol da fé. Amém? O que eu estou falando aqui é o que acontece na vida do homem quando ele ignora Deus e dá atenção às suas paixões, às suas concupiscências, aos seus desejos. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Quando a gente abre mão do conceito de Deus e abre espaço na nossa mente, no nosso coração para as paixões, nós estamos entrando em terreno perigoso, movediço, que pode nos matar. Então observe. Ela apela, versículo 15: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Eu queria que a igreja lesse para mim o versículo 16. Todo ele, só a igreja. Lê para mim, irmãos, por favor. E consolando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando, apoderou-se a alma com paciência de matar. Em umas versões diz: impaciência de matar. Bem rápido. Em umas versões diz impaciência de matar, em outras versões diz desejo de morrer. Eu estou com vontade de morrer. Dalila sufocou Sansão. Ela implodiu
o ouvido de Sansão. Ela torrou a paciência de Sansão. Ela o amolestou, ela o incomodou, ela foi intransigente com ele, ela ficou o disco arranhado, o pingo de água na cabeça, direto. Direto com aquilo, direto. O grande juiz que matava milhares agora estava querendo morrer. Né? Me lembrei de Provérbios que diz que às vezes os olhos dos homens, o coração tece caminhos, aí de início os caminhos são caminhos de vida e de bênção, aí depois são caminhos de morte. Sansão agora estava atormentado, sufocado. A mulher deu tanta pressão no homem, ela insistiu tanto, ela moveu tanto, que ele ficou completamente desgostoso. Importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando. Observe que a convivência deles era uma convivência contínua. O texto fala aqui que era todos os dias. Então, ele estava completamente, irmãos, com a essência da palavra, viciado da lei. Não era uma visita esporádica. Não era, ei, daqui a 15 dias eu venho, tá? Semana que vem, mês que vem, não. Todos os dias. Aquela paixão, aquela ligação, aquele sentimento, aquela lascívia toda que foi gerada no coração de Sansão, promoveu que ele estivesse ali continuamente com aquela mulher, ao ponto de adoecê-lo. Era um relacionamento abusivo, que o homem de Deus se colocou. E aí, lógico que a gente não vai citar aqui casos, mas quantas famílias destruídas, quantos casamentos arruinados, porque os cônjuges se deixaram levar por paixões que fizeram perder esposo, carinho dos filhos, respeito da igreja, e estão completamente destruídos hoje. Eu acredito que cada um, se tivesse a oportunidade de dizer um exemplo que queria, eu tenho um exemplo. Eu só me lembro dessa história. Então, Dalila em cima do muro, tinha preço, insistente, corajosa, dissimulada, porque ela dizia viver um sentimento que ela não correspondia. E ela, tinha aqui essa desqualidade, vamos dizer assim, que ela conseguiu levar Sansão para um extremo de desejar a morte. O que é que diz o versículo 17? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Descobriu-lhe todo o coração. Sansão precisava dizer para ela que a amava. Sansão precisava dizer para ela que confiava nela. Sansão precisava que voltasse à paz de antes. E aí, ele abre o segredo que ele tinha com Deus para ela. Irmãos, como isso é terrível, mas aí a gente vai ver agora a soberania de Deus na coisa. Na fraqueza de Sansão, Deus foi a sua força. Assim como Deus queria ocasião no primeiro casamento, Deus toma ocasião aqui e agora. Deus não vai deixar de ser Deus corrigindo o seu juiz, e também não vai deixar de ser Deus deixando o povo filisteu impune. Deus vai tratar ao mesmo tempo as duas pontas. Vai tratar o servo e vai tratar o inimigo. Isso na história de Israel é comum. Os irmãos lembram os profetas
Deus, quando levanta Jeremias, anunciando que Nabucodonosor viria, está tratando com um povo. Aí Deus pega o povo e leva para cativeiro. 70 anos a Babilônia, Deus tratando o povo. Depois ele pega a vara que tratou o povo, Babilônia, e trata com a vara. Aqui é a mesma coisa. Deus vai tratar Sansão por sua desobediência. E depois vai tratar os filisteus. Está todo mundo entendendo? Amém. Amém? Então dá sequência no texto. Ele abre o seu coração, revela tudo que Deus tinha na sua vida. Ele fala de uma aliança que era particular, irmãos. Era segredo entre pai, mãe e filho. Foi dito à mãe, foi dito a Manoá e foi dito ao menino como ele deveria viver. Não cabia a ela, cabia a ele. Era uma aliança dele. E aí ele vai abrir o seu coração e ele diz tudo. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Aqui Sansão é sincero, aqui Sansão é honesto, aqui Sansão é verdadeiro, porque de todos os vínculos do nazireado, só restava esse. Porque ele podia ter dito, se ele fosse consagrado em outras áreas, olha, você vai cortar meu cabelo, mas se esqueça que tem outros detalhes do nazireado. Não existiam mais outros detalhes, esse era o detalhe final. Esse era o fio que sustentava toda a aliança. A força de Sansão, irmãos, nunca foi o cabelo. A força de Sansão sempre foi Deus. É o Espírito Santo na vida dele. Mas aquele era o símbolo, o último pedaço da aliança que tinha sido feito. E ele rebela. Igreja, por favor, lê para mim o versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe havia totalmente o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus vieram a ela e trouxeram com eles os amigos. Olha que coisa. Vendo, pois, Dalila, que lhe descobrira todo o coração. Tem um ditado popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insistência. O Novo Testamento tem uma parábola do juiz iníquo, em que Jesus ensina que nós devemos ser insistentes nas nossas petições. Porque se um juiz iníquo ele dá a resposta a uma mulher insistente, quanto dirá um Deus que nos ama, se nós formos contínuos no nosso clamor a Deus. Ela de contínuo insistiu, de contínuo insistiu, de contínuo bateu, de contínuo machucou, até que ele revelou tudo. E quando ele revelou tudo, ciente dessa força que ela tinha, ela chama os príncipes. Observe agora que ela não chama mais homens para o seu quarto interior. Ela conclama os príncipes. Ela conclama os príncipes. E eu imagino toda aquela região cercada pelos príncipes, indo até a casa dela, porque com certeza eles não foram sozinhos. Mas observe, irmãos, que quando ela chama de subir mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração, então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram dinheiro à paga. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. Bota a cabecinha aqui, filho. Agora você vai dormir. Um homem forte dormiu no colo da mulher frágil. Homem forte. Homem que arranca porta. Homem que mata 1000. Homem que despedaça leão. Agora está dormindo no colo de Dalila. Ela fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça. Irmãos, eu não me pergunto
Que sono foi esse? Mas que ele dormiu. Ela rapou a cabeça, Deus cortou o cabelo do homem de Deus. Né? Ele tinha o seu cabelo todo feito em tranças, porque como era um cabelo, irmãos, de nascimento, era gigantesco, volumosíssimo. Desde criança que ele não cortava. E a mulher sabe que quando ela quer ocupar espaço, ela faz trança. Não é isso? Então o cabelo de Sansão era todo trançado. E ela vai lá e corta as tranças, rapa as tranças desse cabelo. Ela não só faz isso. Ela chama, é interessante que ela chama um profissional para fazer a coisa. Ela não é amadora. Chama quem sabia fazer. Depois que ela manda a pessoa fazer isso, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele à força. Ou seja, aquilo que os reis queriam fazer com Sansão, ela faz. A fraqueza chega assim e diz: agora, cadê a tua força? Te levanta, mostra quem tu é. Eu sou de um tempo, não sou tão velho assim, né? Mas eu sou de um tempo em que ia a gente, Luciano aqui, pastor, a gente, na nossa mocidade, tinha uma interação muito boa nas nossas igrejas de relação mocidade, e era um tempo que a gente buscava muito avivamento. Buscava muito o ser cheio do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. E muitas vezes havia casos de possessão. E muitas vezes a gente tinha que orar e expulsar o espírito maligno. E muitas vezes a gente viu pessoas sendo subjugadas pelo espírito maligno. Ia repreender e o espírito maligno fazia o quê? Quem é você? Que está vivendo assim, assim, assim. E a pessoa já, toda se tremendo, se afastava. O próprio pessoa mais capacitado na hora, uma vida consagrada espiritual, dizer: se afaste. Você não tem autoridade nem condições de estar aqui. Você está subjugado. Ou seja, o inimigo tem poder sobre você. Você deu brecha. A gente via isso acontecer. Via isso. Era terrível, vergonhoso. Era anunciado o pecado publicamente. Agora Sansão está subjugado por uma mulher. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com a aparência. A gente tem que ter cuidado com o que fazemos. A gente tem que ter cuidado com o que gritamos. Quem brinca com fogo se queima. É por isso que a Bíblia nos adverte a fugir da aparência do mal. Sansão confiou muito na sua força, confiou muito nas suas capacidades. Esqueceu de confiar em Deus para confiar no homem. E Dalila era perita em conquistar a confiança. Cuidado em quem você confia. Cuidado. Ela faz ele dormir, versículo 20. E disse ela viu que a força dele tinha se retirado, no 19, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Observe, não só foi uma investida humana, a investida humana provocou separação divina. Não teme no pecado, porque o pecado vai te separar de Deus. Não teme no caminho errado, porque ele vai te separar de Deus. Não teme, mas ele temou. Então, aquele que achava que ninguém conseguia pegar ele foi pego.
Lembrando que primeiro quem pegou ele foi a mulher. Subjugou e depois jogou para ser subjugado pelos outros. Então os filisteus pegaram nele. A primeira coisa que fizeram foi o que, irmãos? Vazaram-lhe os olhos. Irmãos, não se diz aqui como. No filme muito conhecido de Hollywood, Dalila e Sansão, ele foi vazado com ferro quente. Mas ali é filme. O texto não fala se foi com ferro quente ou simplesmente cravando um punhal nos olhos. Mas aquele homem perdeu a sua visão. Terrivelmente, ele perdeu. Agora eu queria mostrar a grandeza de Deus a partir daqui, porque aqui encerra a história de Dalila. Dalila, ela consegue subjugar. A fraqueza venceu a força. Olha que coisa interessante. A fraqueza venceu a força. Com o quê? Com astúcia. Como? Por quê? Por valor. De que modo? Com insistência. Então, essas virtudes nós devemos ter para o bem, nunca para o mal. Dalila usou todas elas para o mal. Agora, quando Sansão perde a força, quando Sansão fica cego, quando Sansão entra em cativeiro, quando Sansão está longe da mulher amada, aí ele começa a ver espiritualmente. Aí Deus vai usar a sua fraqueza para gerar força. Aí Deus vai levantar do caos o juiz que devia ser em vida. Eu quero que você note, irmãos, que Sansão estava tão envolvido que o seu ministério como juiz, ele é muito abalado. Quanto ele poderia ter feito se ele tivesse agregado o povo? Eu fico imaginando. Se Sansão tivesse reunido as tribos, organizado os generais, feito uma reunião, minha gente, a gente vai se libertar desses fariseus, desses filisteus, perdão. Vamos nos libertar dessa raça, vamos nos organizar, vamos nos consagrar, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Não. Ele se coloca no problema e ele agora sozinho entende que precisa sair do problema, porque ele é um juiz, mas um juiz que não tinha a força do povo ao seu lado. Ele vai fazer muito mais na morte do que na vida. O fim da sua vida é muito mais produtivo para a glória de Deus, aquilo que Deus tinha chamado para fazer, do que a sua vida inteira de 20 anos. Mas veja, Deus não perde o controle. Deus não sai do meio da história. Deus permite toda essa fraqueza humana para mostrar que mesmo assim o poder dele sobressai. Deus garante a vitória do seu povo. Deus, ele estabelece a sua vontade e a cumpre. Para nós é loucura, para nós não tem sentido, mas Deus faz isso. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Amém. Então observe. Ele é cego. Ele é levado para um cárcere e ele vai fazer o trabalho de um equino, de um burro, de um jumento. Ele vai ficar agora rodando a peça de um moinho. E não se sabe quanto tempo ele passou fazendo isso. Se você prestar atenção, lá inicialmente, logo depois que ele tem o seu casamento destruído, que matam a sua primeira esposa e o pai dela, ele coloca o fogo em todas as plantações dos filisteus com raposas. Não se sabe se eles agora queriam mostrar para ele as consequências de suas ações e queimar suas plantações, porque ele agora ia ser aquele animal que vai tracionar para que o moinho, produzisse o alimento deles. Mas uma coisa é certa, Sansão agora vira piada.
E ele é o centro da animação dos filisteus. Como os irmãos sabem muito bem aqui, os filisteus cultuavam um deus chamado Dagon. Ele é muito famoso, principalmente quando há aquele embate entre os filhos de Eli, que levam a arca tomada, e acontecem pestes entre os filisteus, desgraças tais que eles têm que devolver a arca da aliança do Senhor. Então, fica muito conhecido o tempo porque a estátua cai e quebra diante da arca do Senhor. Poder e glória de Deus se manifestando. Aqui, o que é que acontece? Eles vão usar a Sansão como piada. Ele vai ser o palhaço do circo. Preparam uma festa para fazerem com que Sansão, seja ridicularizado. Observe em 3. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer esse grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divida. Como é que consegue vai dividir o povo? Então imagine aí toda a humilhação, toda a zombaria, toda a ridicularização que Sansão sofreu. É interessante que o texto fala que logo quando eles cortaram o cabelo dele, o cabelo voltou a crescer. Deus é um Deus de aliança. É impressionante. Deus ele é fiel, por mais que sejamos infiéis. Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus gracioso. Sou grato a Deus por isso. E de uma vida de autoridade, de uma vida de respeito, de uma vida de colocar medo no coração das pessoas, de uma vida de ser provido de grande força e achar que podia fazer o que queria, Sansão agora ele vai passar pelo moinho. Sansão não estava moendo ali, Sansão estava sendo moído ali. E eu não sei, irmãos, quantas voltas ele deu, mas quando a gente está no fundo do poço, a gente só consegue olhar para cima. Sansão estava sendo quebrado, Sansão estava sendo triturado. Sansão estava sendo: Deus, como eu fui tão ingênuo. Deus, como eu pequei contra ti. Deus, como eu fui negligente no meu chamado. Deus, e ele, naquele moinho, cada volta, cada passo, cada ciclo que ele fazia naquela pedra, cada zombaria, cada palavra, eles estavam ali trazendo para ele consciência de pecado, consciência de arrependimento, consciência de que ele estava completamente fora de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que quando nós somos provados, é porque Deus quer extrair o que de nós? O melhor. A gente não tomou o azeite da oliva, né? Daqui a pouco a gente vai almoçar. E tem muita família que gosta de dar o óleozinho do azeite, né? Mas para chegar naquele óleozinho de azeite ali que está na mesa, irmãos, você precisa ver o que acontece com a oliva primeiro. Olha, ela é completamente esbagaçada, completamente triturada, pedra com pedra. Separa-se o bagaço da fruta, a água, para ficar só o óleo. Deus estava tratando Sansão. Ele estava no moinho, mas quem estava sendo processado era ele. Passado o moinho, ele vai para o circo. Ele vai para dividir a nação. Agora você não tem mais um homem alegre. Você tem um homem que não via e um homem que sem Deus não podia nada. Você já viu a história do palhaço triste? Não? Às vezes o palhaço é aquela pessoa que está ali no circo e diverte todo mundo, mas ele é a pessoa que
é a mais infeliz, porque ninguém inverte ela. Qual era a alegria de Sansão estar ali, irmãos? Qual era a glória de estar ali? Segue 2 cadeias de algemas de bronze, sendo humilhado por toda a nação filisteia, enquanto a nação de Israel, tendo o seu líder máximo sendo humilhado, estava sendo humilhado junto com ele. A desgraça de Sansão era a desgraça da nação de Israel. Mas observe, versículo 25 diz: alegrando-se-lhes o coração, disseram uma demonstração para que nos divirta, trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertiu. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Irmãos, ele era guiado, ele tateava, cego, ele não sabia onde estava. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, o guia: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, aqueles que pagaram a dádiva. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia, ou seja, estava sendo humilhado. Então vemos uma oração. Se Dalila arruína Sansão fisicamente, moralmente, as consequências dessa queda vão fazer com que Sansão se volte para Deus. É um levantar agora espiritual. O caído é no homem, e o levantar é de quem? De Deus. Agora, Deus ia fazer a diferença. Até então você não vê nenhuma oração. Ele vai clamar por água. E agora você vai ver uma oração de Sansão. Agora observe: Senhor Deus, peço-te que te lembres. Quantas vezes Sansão não se lembrou de Deus? E agora ele pede a Deus que se lembrasse dele. Observe, irmãos, que Sansão estava ali, mas ele não tinha força. O versículo vai revelar isso. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Eu queria fazer uma abertura aqui. Eu sei que a hora se avança mais rápido. Da consciência que Sansão tinha aqui, ter uma consciência diferente. Como assim, pastor? Observe que nessa oração ele vai dizer assim: Senhor, me dê força para me vingar da Dalila. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, me dê força para me vingar dos. Porque Dalila, irmãos, foi uma distração na sua vida, em que o foco era livrar o seu povo dos filisteus. Quando ele é levado preso, cego, passa a gerar atração ruim, e agora é o palhaço do circo, Sansão, ele não é o mesmo homem, ele foi transformado, ele volta para o princípio do seu chamado. Ele não está mais preocupado com Dalila. Dalila passou, aquela paixão morreu, aquele amor mentiroso passou. Ele entende que Deus o moveu ali para que o nome dele fosse glorificado. Vocês entendem isso? A mente do homem Sansão passou. Por exemplo, José é parecido.
fácil um rapaz, 16, 17 anos, ser vendido pelos irmãos? É fácil você ir para uma nação estrangeira quando você é o querido da casa. Seu pai lhe ama, né? Lhe dá conforto, abraça, a roupa melhor, você é o fiscal dos seus irmãos. Mas aí ele começa a ter sonhos, ele começa a ter problema com os irmãos o vendem. Queriam matá-lo, na verdade, mas o vendem. De vendido ele passa para escravo de Potifar. Da acusação da esposa de Potifar, ele era para ser morto, mas ele é levado preso, porque o próprio Potifar tem dúvida e sabia que Deus era com ele. Aí ele vai ser preso, ele faz com que o presídio prospere, e ele de preso se torna administrador do presídio. E passado, irmãos, anos, ele é levantado ao segundo homem do Egito, e quando ele é levantado ao segundo homem do Egito, que tem os seus irmãos à sua frente, ele declara: Deus suscitou tudo isso para que pudéssemos livrar a nação de Israel. Não havia mágoa mais no coração dele, porque ele entendeu que não é o que os irmãos dele fizeram, era o propósito de Deus na ponta. Sansão viu que ele tinha negligenciado o propósito de Deus. Dalila entra na sua vida em rebeldia, mas aí Deus estabelece, mesmo com ela, o seu propósito. Ele volta ao propósito. Eu sou o quê? Sou juiz. Se eu sou juiz, eu vim libertar o meu povo do jugo. Se eu vim libertar o povo do jugo, quem é o jugo? São os filisteus. Estão aqui todos, estão todos. Então Deus me faz cumprir o propósito. Me perdoa pelo que eu fui e pelo que eu fiz, mas me faz estabelecer o teu propósito. Senhor Deus, peço que te lembres de mim, dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda em outra. Sansão ora, mas ele também dá um passo de fé. Porque ele vai fazer o que até então Deus usava para fazer: apresentar e expressar a sua força. Se aqui é o fundamento da adoração dos filisteus, aqui é o fundamento da humilhação dos filisteus, aqui é o fundamento da casa dos filisteus, então é aqui que eu vou me concentrar. Um juiz que começa sozinho vai terminar sozinho. Ele queria vingança de um povo que ele queria amar, fazendo união através de casamento. Ele queria vingança de um povo que tirou dele a visão. Mas Deus usou esse povo para dar a visão espiritual de volta. Romanos 8, 23 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E o que é que acontece? Morreu com os filisteus, inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. É impressionante que Deus ele gosta de nos revelar que ele tem um controle da história nos mínimos detalhes, inclusive nos últimos segundos da nossa vida. Tem um texto de Paulo, que Paulo diz: seja na morte
seja na vida. Que eu glorifique ao Deus todo. Até o último momento, irmãos, nós temos tempo de clamar ao Senhor, pedir perdão e fazer a vontade do Deus todo. Poderoso. Agora não podemos, de forma alguma, brincar com o pecado, nos apaixonarmos pela mentira. Você que é chamado por Deus para ser sua testemunha na terra, tenha cuidado para não se apaixonar pelo mundo. Não revele os segredos que Deus tem com você para o mundo. Não revele. Porque eu intento matar, roubar e destruir. Nessa manhã, da vida de Dalila, nós vemos que a fraqueza, ela pode enganar a força. Vemos muitas características em Dalila, porém, todas para o mal. Todas. Não amava Sansão, amava o dinheiro. Não queria Sansão vivo, ela queria Sansão subjugado. Ela não se definiu para nós quem era como nação, mas se define como uma pessoa má, destruidora, perigosa. Existem muitas aí fora. Cuidado. Em nome de Jesus. E nessa manhã, sua vida tenha sido edificada. Nessa manhã, Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja tão querida, Senhor, amada por nós. Por todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor nos concedeu um tempo para aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Deus, te pedimos, Pai, que à luz desse entendimento, o Senhor nos guie em segurança. Nos proteja, Senhor, do mal. Nos proteja, Senhor, do comportamento de Dalila, Pai, que hoje está tão em voga no mundo. Protege, Senhor, os teus servos, as tuas servas, de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que quer nos separar, nos cegar e nos matar. Nos já fosse vida, Senhor, para que, quer seja no exercício normal do nosso caminho, quer seja no último momento, possamos glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por você nos conceder a oportunidade do arrependimento até o último segundo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede chance de vermos, Pai, o que precisa ser mudado, a tempo de clamar pelo teu socorro. É assim que nós oramos agradecidos nessa manhã. No nome santo de Jesus, e a igreja diz: Amém. Eu agradeço.